Então, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar então início ao nosso workshop, foi isso que nos trouxe aqui. Bem-vindos ao workshop Criatividade Problem Solving, enquanto metodologia que contribui para o cumprimento dos objetivos da educação ambiental, o primeiro de um ciclo subordinado ao tema Aliança pela Água. Antes de mais, queria partilhar convosco que sou diretora do CEFAI Levante Algarvio, que é um centro de formação de associação de escolas que serve as escolas de 4 concelhos, Vila Real de Santo António, Castro Marim, Alcoatim e Tavira, mas que neste momento encontro-me, para além da representação do meu CEFAI, dos outros CEFAIs que constituem a rede de CEFAIs do Algarve. Ou seja, o Centro de Formação da Ria Formosa, que é uma associação de escolas dos concelhos de Faro e de Olhão, do Centro de Formação do Litoral à Serra, que serve as escolas dos concelhos de Lolé, São Brás e Alportela, do CEFAI de Albufeira e Silves, que serve, como a designação indica, os 3 concelhos indicados, o CEFAI de Portimão e Monchique, com intervenção nestes 2 concelhos, e, por último, o Centro de Formação Dr. Rui Grácio, que serve as escolas de Lagos, Algesur e Vila do Bispo. Porque é um trabalho em rede, porque é cada vez mais difícil nos nossos dias, nos dias que correm, o trabalho se não for em rede e se não existirem verdadeiras parcerias. E estamos aqui hoje porque um dos nossos parceiros, a APA, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, na pessoa da engenheira Paula Vaz, partilhou, numa das várias reuniões que nós temos ao longo do ano, uma preocupação e desafiou-nos para a sensibilização da comunidade educativa para a escassez de um bem essencial, a água. Estava-me agora a recordar aqui da última reunião que tivemos com a Paula, em que a Paula dizia-nos que era mesmo urgente, muito, muito urgente, porque enquanto corresse uma pinga d'água nas nossas torneiras, nós íamos sempre pensar que não era um problema emergente, que ainda havia solução e que ainda podíamos atrasar um pouquinho mais. Deste desafio que a APA nos lançou para o repto que nós lançamos à Torrance Center Portugal, foi realmente um ápice. E por isso cá estamos nós, juntos pela Aliança pela Água, para conhecer uma metodologia que contribui para o cumprimento dos objetivos da educação ambiental. Sem mais demoras, passo a palavra ao engenheiro Pedro Coelho, diretor regional da ARH, e da APA. Por favor, Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Um cumprimento especial à professora Celeste na representação dos centros de formação todos do Algarve, que acabou de enumerar, e à Adriana Correia na representação da equipa do Torrance Center Portugal. Desde a primeira hora que nós acolhemos como uma boa ideia de trabalhar desta forma convosco, com os centros, com outras metodologias criativas, e aí tem tido um papel, como muitos de vós já conhecem, decisivo nestas matérias, a Paula Vaz, que é a responsável técnica do voluntariado ambiental, e mais uma vez este projeto a surgir no ciclo e nesse cluster que é o voluntariado ambiental. Neste momento, como já foi descrito pela professora Celeste, nós atravessamos um problema, como vamos também um pouco aprofundar nas primeiras apresentações do dia de hoje, uma situação algo crítica no Algarve. É preciso termos todos consciência o que é que estamos a viver e para onde é que caminhamos, e por isso mesmo consideramos que é essencial uma maior consciencialização das comunidades educativas, mas da população em geral. E obviamente a escola é o veículo muito interessante e prioritário e primordial para fazer esta forma de ver o mundo de outra forma e apelar à mudança de comportamentos e a uma abordagem diferente na gestão da água. E é nesse contexto que surge o projeto da Aliança pela Água. Queremos exatamente envolver toda a comunidade escolar, toda a comunidade do Algarve em torno desta problemática que é obviamente nacional, mas que tem um cariz regional muito forte face às características especiais que a nossa região tem, e é nesse contexto que queremos trabalhar convosco para produzir projetos muito interessantes e que consigam chegar a vários públicos-alvos, e julgo que esta formação já será um primeiro passo neste trabalhar de metodologias diferentes para um maior envolvimento, e espero que o dia corra bem e consigamos daqui partir para um conjunto de projetos que depois se implantem no terreno e consigamos fazer a diferença no terreno. É isso que eu espero do dia de hoje e dos próximos trabalhos que se avizinham
conjuntamente convosco. Muito obrigado e até já, que vamos depois começar aqui uma apresentação, mas passo agora a palavra, penso que é a Adriana Correia, não é? Exatamente, Pedro, muito obrigada. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e gostava de agradecer em nome de toda a equipa do Torrance Center a vossa presença, agradecer também à Agência Portuguesa do Ambiente, nas pessoas do engenheiro Pedro e da Paula Vaz, ao CFAI do Levante Algarvia, na pessoa da sua diretora a Celeste Souza e a Cristina também aqui presente, e também aos demais centros de formação parceiros nesta iniciativa, o Centro da Albufeira, Lagoa e Sines, Rui Grácio, Portimão e Monchique, Ria Formosa e também o Centro do Litoral à Serra. E agradecer sobretudo este desafio que nos foi lançado pela APA e por estes centros de formação, em trazermos aqui a criatividade e em específico a metodologia do Creative Problem Solving como uma possibilidade de trabalharmos desde logo, desde muito cedo na escola, nos ambientes de educação em geral, esta problemática da água, da ação climática ou outras que consideremos que são fundamentais trabalharmos e envolvermos os nossos alunos e jovens com quem trabalhamos desde cedo. E pronto, é isso. Muito obrigada e espero que este workshop seja útil a todos. Obrigada, Adriana, e obrigada, Pedro. Volto a palavra ao Pedro, então, para dar continuidade ao programa, que nos irá, no caso do diretor da APA, o engenheiro Pedro Coelho, como há pouco apresentei, irá deixar-nos um enquadramento sobre a gestão participada de recursos hídricos na região do Algarve e a sua importância para a consecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Passo então a palavra ao Pedro. Estava sem som, peço desculpa. Estão a visualizar a apresentação, não é? Julgo que sim. Sim, estamos sim, Pedro. Exatamente. Bom, então, voltando aqui à palavra, para exatamente agora passar deste exatamente agradecimento e de enquadramento, como é que o setor da educação pode se enquadrar nesta gestão participada, para exatamente dar-vos os dados do que é que estamos a fazer na região, qual é o ponto de situação da região e assim poderem trabalhar ao longo da sessão este tema da água. É isso que é o principal objetivo desta primeira apresentação partilhada por mim e pela Paula Vaz. Vamos aqui falar exatamente desta parte do enquadramento das disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas, do Plano Regional de Eficiência Hídrica, dos investimentos que estamos a fazer dentro do PRR, mas que também já fizemos do PES, isto é, tudo o que a região está a fazer em entidades públicas na gestão do recurso, mas obviamente terminando com o projeto de voluntariado ambiental e esta Aliança pela Água e todo o cluster ligado à educação, à sensibilização e à ciência cidadã, em que consideramos que é uma peça fundamental para conseguir, de alguma forma, aglutinar todas estas medidas que estamos a fazer de caráter infraestrutural e não infraestrutural ao nível da gestão, mas é preciso ir também para a questão educacional e para a questão dos comportamentos. E é isso que depois a Paula vai abordar convosco. Bom, mas começando para percebermos qual é o ponto de situação em termos de disponibilidades. Isto é um gráfico a nível nacional, desde 2015 nós temos sucessivas anomalias ao nível da precipitação, isto é, temos precipitações em Portugal abaixo da média. Nos 6 dos 10 anos mais secos de sempre foram após 2000, onde se destaca obviamente a seca de 2005 e onde se destaca também este último ano hidrológico que terminou agora em outubro de 22, onde foi um ano muito crítico também, e que foi o segundo mais seco desde 1931, não é? E a seguir a 2004 e 2005. Isto é, tivemos na presença de um ano hidrológico muito severo em termos de escassez, em termos de seca, que levou exatamente à escassez. Mas qual é a situação no Algarve? A situação no Algarve é exatamente esta, é uma situação ainda mais grave. Isto é, se eu dizia há pouco que temos anomalias em Portugal a partir de 2015, reparem que aqui estamos em anomalias desde 2011, isto é, temos 10 anos sucessivos de precipitação abaixo da média. Só 2017 é que praticamente equiparou a média.
Isto obviamente coloca uma pressão significativa sobre o recurso superficial e sobre o recurso subterrâneo e obviamente tínhamos que reagir numa abordagem diferenciada face às demais regiões nesta abordagem da gestão da água. Só para dar aqui uma nota, este valor de 22 está aqui é provisório, mas é o valor com base na estação de Farpas, para fazer aqui uma medida da precipitação a nível da região. É preciso fazer aqui uns cálculos com as estações todas, mas o valor vai fechar mais ou menos como está aqui, com uma anomalia de 100 milímetros. Mas a questão, quando fechou o ano hidrológico, em outubro, era mesmo grave. Estávamos, aqui no Algarve, estávamos equiparados à seca de 2004-2005. Isto é, claro que estas chuvas, houve aqui alguma recuperação das chuvas de novembro e dezembro, não significativa, como já vamos ver, como pretendíamos, mas com significado aqui para não tornar a seca mais severa de sempre. Estes são os dados que temos aqui em termos, neste momento, de disponibilidades, isto é, de armazenamento nas albufeiras do Algarve. Temos 204 hectómetros cúbicos armazenados no total das albufeiras, nas grandes albufeiras. Mas aqui a questão, o que é que significam estes valores? Significa, em primeiro, é anomólogo, não é? É sempre uma comparação normal que se faz. E neste momento, só houve estas chuvas com significado de dezembro, dá para perceber que não foram ainda com tanto significado assim, porque temos com menos 14 hectómetros que no ano anterior. Estamos com menos 7% que o ano anterior, na mesma data. Mas claro que houve recuperação, uma recuperação que é o valor que tem em baixo, de 56 hectómetros, mais 38% que tínhamos quando fechamos o ano hidrológico a 30 de setembro. Não é? Obviamente há aqui uma recuperação, estamos ainda no período que pode recuperar, é o período das chuvas, mas sabemos também de experiência empírica e que está demonstrado nos dados todos que nos apontam, que teremos numa época, nesta altura, que tradicionalmente tem vindo a chover menos nestas últimas 2 décadas, este período agora, quando começa a fazer estas temperaturas frias, e vamos ter que esperar pela outra vez quando as temperaturas começarem a aquecer, digamos na transição inverno-primavera, março, abril, quando começa normalmente há novamente precipitação, mas a precipitação pode não ser intensa e podemos continuar com estes déficits sucessivos, como podem ver aqui no gráfico preto, que é o gráfico das albufeiras totais, onde há aqui um decréscimo que está a acentuar-se desde 2018, depois já aqui um pico volta a recuperar em 2021, mas novamente sempre a descer. Isto é, estamos exatamente num decréscimo de escoamento superficial que é armazenado nas albufeiras. Este é o ponto de situação em que temos nas albufeiras do Algarve. Temos, obviamente, decorrendo destas chuvas que já referi de dezembro, maior recuperação ao sotavento, na barragem de Leite e de Beliche, já a superar os 50%. A barragem do Funcho, como esteve em repouso durante grande parte dos anos, que ainda tem aqui algum volume e também já encaixou, mas ainda muito pouco. Mas depois, à medida que caminhamos para Barlavento, nomeadamente ao de Loca, e, em particular, a Bravura, a questão agrava-se. A Bravura é de todo a albufeira com a origem da água com mais problemas na região, já foi o ano passado, e a vizinha de este ano será exatamente igual, temos menos água que temos em data homóloga e não vamos ter água para assegurar todos os usos, isto é, o abastecimento público, o golfe, o turismo e a agricultura. O ano passado a albufeira ficou reservada apenas para consumo humano, e este ano tudo aponta que assim será novamente. Obviamente que isto, em termos de questões económicas destes 2 setores, tem impacto significativo, porque ficam impedidos de regar. E por isso é uma nota importante já esta questão deste déficit que está aqui a acontecer na Bravura e o que é que está a impactar a região do Algarve, naquele subsetor do Algarve, porque a barragem exatamente abastece os concelhos de Algesur, Vila do Bispo e Lagos. Mas voltando aqui aos números, para percebermos como esta realidade é impactante na região do Algarve, temos decréscimos entre os 20% e os 30%. Isto é, nós no Algarve temos 2 regiões hidrográficas, a região 8, que é desde o Barlavento, Sagres, digamos, até à zona litoral de Tavira, a zona serrana de Tavira, Lalega, Castro-Marim e Alcotim drena para o Guadiana, não é? Digamos, RH7, mas só para ficarem com estes valores, estamos a falar nesta gama dos 20%, 30% em termos de redução nos últimos 20 anos, e isto são dados de um estudo que fizemos agora para suportar os novos planos de gestão da região hidrográfica.
Mas o que é que se avizinha em termos de alterações climáticas? Exatamente uma redução da mesma ordem de grandeza. Temos aqui os dois cenários climáticos, o RCP 4.5 e o RCP 8.5. São os dois cenários que normalmente utilizam-se nesta cenarização de alterações climáticas e vemos aqui reduções na casa dos 10% a 20%. Aqui o RPC 8.5 é sempre o mais pessimista, com questões de 70 a 2100, com a casa dos 35%, mas estão a ver, grosso modo, estamos a falar entre 10%, 20%, 10%, 30%. Significa que esta evolução de redução que estamos a mostrar de forma já evidente, com dados históricos, vai permanecer e vamos sempre ter menos água. O que é que está a acontecer nos aquíferos, nas águas subterrâneas? Uma descida dos níveis, estamos a chegar a níveis mínimos, foram históricos, estas descidas que temos, aos mínimos históricos, tanto à direita, à esquerda, digo, temos o Crença Silves, com a atingir mínimos históricos, o maior aquífero do Algarve, e depois aqui outros dois aquíferos também importantes, a Barlavento, na zona de Portimão e de Lagos, que exatamente fazem resiliência a esta diminuição de águas superficiais na bravura, e por isso, como bem, temos algum conforto, mas temos que ter atenção aos mínimos históricos e à recuperação que poderá ocorrer ou não ocorrer do aquífero, e é uma matéria que nos preocupa e que estamos em monitorização e vigilância permanente. No caso do Sotavento, temos o aquífero da Campina de Faro, subsetor Val do Lobo, mais impactado por estas reduções de disponibilidades, como vem já com cotas negativas, e depois, por sua vez, temos o único aquífero do Algarve que tem um nível muito elevado e deve-se exatamente a estar situado num perímetro de rega que tem origem de água superficial, que é o perímetro de rega do Sotavento, que é exatamente este aquífero do Gustavira, antes que os níveis continuam altos, e por isso também vamos fazer uma gestão integrada deste aquífero, fazendo a exploração do mesmo para o perímetro de rega. Mas face a este cenário, que já se traçava em 2020, o que é que se fez? Fez-se um plano regional de eficiência hídrica, com o conjunto de todas as entidades, as Águas do Algarve, a AMAL, digamos, representando o setor urbano, mas o setor agrícola bem representado pela DEGADRE, que é a Autoridade de Regadio, que fez a coordenação bicéfala connosco, mas também a Direção Regional da Agricultura, os regantes, as 3 associações de regantes do Algarve, a Confederação Nacional de Indústria do Golfo, a RTA, todo, digamos, o conjunto de entidades que representam os grandes utilizadores. Fizemos exatamente uma avaliação das disponibilidades na altura, uma avaliação dos consumos e uma cenarização que conduziu-nos a um conjunto de medidas no âmbito deste plano. Em primeiro lugar, fechamos exatamente a pressão que tínhamos sobre o recurso, que havia sempre dúvidas de alguns números, ficaram consolidados, temos 134 hectómetros cúbicos, milhões de metros cúbicos consumidos na agricultura, representam 57% aproximadamente do consumo total da região. Depois temos 34% sensivelmente para o abastecimento público e temos 15 hectómetros cúbicos que representam 6,5% para o Golfo e depois uns outros residuais. Neste contexto, fizemos então 53 medidas, que inicialmente orçamentadas em 220, com uma estimativa orçamental de 228 milhões de euros, mas que depois, já na fase de conclusão mesmo do plano, passaram a 278 por um acréscimo de medidas da agricultura em termos de dotação financeira. O maior número de medidas é da agricultura, de seguida do urbano e de seguida do turismo. Mas, concomitantemente, tínhamos que começar já a implementar o plano. Ele foi apresentado e aprovado em setembro de 2020, mas temos que recordar os tempos idos de 2020 difíceis, não é? Estávamos em pandemia desde março, nós fizemos este plano em plena pandemia, usando todas as tecnologias que tínhamos, que na altura agora são vulgares, na altura eram novas. Estas videoconferências foram a nossa ferramenta para exatamente trabalhar em equipa e de forma com todas as instituições, envolvendo todos. Mas tivemos que começar a implementar, e o Plano de Estabilização Económica e Social, que é a primeira resposta de junho de 20 à crise, inscreve 7 medidas de eficiência hídrica para o Algarve, dando-nos uma dotação de 3 milhões de euros para aplicar em 2021. Exatamente isso foi feito, e foi feito em que áreas? Na monitorização e controle ativo de perdas, isto é, conseguir começar a reduzir perdas, mas de uma estratégia ativa, medindo, para saber onde agir.
isto é, a gestão das ditas fugas de água que todos nós, por vezes, vemos nas nossas cidades onde vivemos, ou os lugares onde vivemos, mas também na adoção de sistemas de rega urbana inteligentes e eficientes, isto é, que a rega dos espaços verdes fosse feita de forma mais inteligente. Uma das questões que vemos também muitas vezes é, está a chover e está a regar, não é? Os verdes estão a ser regados. E exatamente quisemos promover uma mudança de tecnologias, com sondas, com capacidade de desligar os sistemas quando chove, e isso foi um projeto que teve grande adesão dos municípios, quase todos os municípios fizeram projetos nesta área, e sem além daqui em particular Lagos, como foi um dos primeiros projetos a ficar concluído e de grande interesse e que já deram saltos significativos, posso dizer, num ano houve poupanças de 30% ao nível da rega dos espaços verdes com a introdução deste sistema. O que é que isto representou? Representou 1 hectómetro cúbico de poupança, representou um investimento de 3,13 milhões de investimento total, porque depois houve comparticipação dos municípios neste processo. O nosso investimento a nível do Estado foi de 2,5, mas majorado com os municípios chegou aos 3,13. 58 projetos que tiveram grande interesse e foram a primeira alavanca já no território, estão todos implementados, exceção de 1 ou 2 que tiveram problemas na contratação pública e estão nesta fase agora de finalização da sua implementação, mas que já se vê, como disse, os resultados. Passando para acelerar aqui ao PRR, o que é que temos aqui, que também é muito falado ao nível nacional, e temos que também destacar a nossa componente do PRR. O PRR do Algarve, que é o Plano Regional de Eficiência Hídrica, que tem o mesmo nome, foi o instrumento financeiro que veio alavancar parte do plano. É uma questão singular que nós temos. Nós temos 200 milhões, temos um plano que é regionalizado, não há muitos destes projetos regionalizados como este é só para o Algarve, 200 milhões atribuídos no PRR, para trabalhar estas 6 medidas. Estas 6 medidas. Temos umas medidas com um conjunto de medidas para a redução de perdas na água no setor urbano, geridas pela AMAL em conjuntamente connosco numa estrutura de missão criada pelo Prefeito, numa estrutura de gestão, onde os municípios vão concorrer por via de avisos para projetos de redução de perdas, fazendo a parte de monitorização, as tais ditas zonas de missão e controle, mas passando depois para a reparação de... Bom, tenho que ver aqui. E para a reabilitação, e dizia que com uma poupança de 2 hectómetros cúbicos. Depois temos, obviamente, uma medida importante, como vimos, é o setor que mais consome, a agricultura. A redução de perdas também na agricultura é uma realidade, vai ser feita uma posteriorização do perímetro de rega do Alvor, e investimentos de melhoria da gestão da água no Sotavento, no perímetro de rega do Sotavento, e também do Silves Arado Portimão, o perímetro do Arado. Temos uma poupança expectável de 5 hectómetros cúbicos, é isto que queremos atingir, é a nossa meta. E temos também medidas ao nível do regadio privado, que tem muita importância, como vimos no slide anterior, representa 84% da nossa agricultura, é regadio particular assente em águas subterrâneas, e temos que ter então também medidas dirigidas para aí, temos exatamente avisos, já um aviso que foi publicado, vai ser revisto para tornar-se mais atrativo, e durante este trimestre será lançado novo aviso no âmbito dos 4 milhões de euros atribuídos a essa área do regadio privado. Temos o reforço da governança dos recursos hídricos, temos que exatamente monitorizar mais, conhecer mais, monitorizar de forma diferente, com tecnologias de detecção remota, com estudos geofísicos, com um conjunto de uma panóplia de outros instrumentos de nova geração que vamos implementar neste período até 2026. Temos aqui uma das medidas que mais quero destacar aqui, a parte da medida 1 da redução de perdas, que é a redução de água resal tratada. Isto é um salto significativamente no país, é ímpar no país e será obviamente ímpar em Portugal, no Algarve, porque temos uma dotação atribuída para a reutilização de 23 milhões de euros. Nunca o Portugal teve uma questão destas, é obviamente concentrada num território, exatamente para promover uma poupança de 8 hectómetros cúbicos. Teremos muita expectativa que levar a bom porto estes projetos para tornar uma realidade a utilização de água resal tratada nos Campos de Golfo e em algumas zonas agrícolas. Finalmente, temos 2 medidas de resiliência, são exatamente o reforço de ligação Sotavento-Barlavento, no sistema multimunicipal, mas também a captação do volume morto da Albufeira, da Aldoleite, porque ainda temos ali água a partir do qual a torre deixa de captar, e tínhamos de ter meios adicionais de extração
para captar o volume que fica para baixo do mínimo de exploração, e já está construído este projeto. É o primeiro do PRR a terminar, estava pronto se fosse necessário utilizar agora em fevereiro, mas temos níveis, como vimos, de 50%, por isso não vai ser necessário entrar em funcionamento. Temos aí a construção da nova captação no Guadiana, muito se fala da questão do Pomarão. Finalmente, a desalinizadora, que essa é a que mais passa pela comunicação social, que é a nova origem, mas dito que estas duas medidas são medidas de resiliência, são medidas para assegurar maior interanualidade na disponibilidade, maior garantia hídrica para o abastecimento público, que é essencial, para que termos segurança no abastecimento público. E, para fechar, e passar aqui a palavra à Paula, só dizer que esta foi exatamente aqui a distribuição dos investimentos da reutilização, obviamente entre Lagoa e a Quinta do Lago, são zonas com grandes utilizadores do turismo, do Golfo em particular, e é aqui que apostamos a fazer a primeira introdução de água residual de forma massiva na disponibilização a estes campos de Golfo, para que esta realidade seja efetiva no final do período. Paula? Paula? Bom, agora a Paula deve estar aí a projetar vai continuar com a apresentação, exatamente agora direcionando para esta componente, obviamente mais de sensibilização, educação, de monitorização de Peço desculpa, estava aqui com um ciência pequeno... cidadã. Sim. E deixando os desafios para trabalhar convosco, não é? Depois a Paula termina com os desafios, como é que podemos sair desta componente técnica do que estamos a fazer. Penso que já estão a ver os slides. Para o setor da educação. Obrigada, Pedro. Isto está um bocado lento. Estão a ouvir-me bem? Sim, fala perfeitamente, Paula. Perfeito. Então, ora bem, cá estamos nós, mais uma sessão. Esta é uma das primeiras da Aliança pela Água. Depois no final da comunicação dou outras notícias. Obrigada a todos por estarem. Aquilo que eu tinha pensado falar na sequência da informação muito importante que o Pedro passou, que é isso que precisamos que todos tenham noção, como ele diz, que a seca no Algarve é uma doença crónica, não é uma doença aguda, e agora já ninguém fala na seca, porque já não há seca no resto do país, mas nós temos de ter isso sempre em conta, não é? Portanto, basicamente, estes são os temas, alguns dos aspectos que irei falar. Ok. ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, toda a gente sabe, do global ao local, obviamente são uma visão comum para a humanidade, para a nossa casa comum, preocupa-se com muitos P's, pessoas, planeta, prosperidade, parcerias, paz, portanto o ambiente não é uma caixinha, ou a água não é uma caixinha fechada, tudo está ligado, portanto temos que olhar para estas problemáticas de uma maneira mais transversal, complementar, todas as palavras bonitas que gostamos que podemos usar, não é? Com sinergias, que temos que trabalhar em sinergia. Tenho aqui um link odslocal.pt, onde se pode ver a evolução destes ODS a nível local, por concelho. Portanto, até é uma plataforma que é recente, de um ano, em que para cada um dos ODS, desde o primeiro, de erradicar a pobreza, ao último das parcerias, cada concelho, a nível nacional, põe ou mostra a sua performance, digamos assim. E acho que é muito importante os cidadãos, as comunidades escolares ficarem a saber como é que está o seu concelho, onde está, o que é que está a acontecer. Porque às vezes, para grande surpresa, eles não fazem nada, os malandros. Não, muitos fazem. E há muito trabalho a ser feito. Isto em contraponto, nós temos objetivos globais, que são ótimos, ou a maior parte deles serão ótimos, isto é subjetivo também. E o que é que nós temos em contracorrente? Nós que estamos então na educação ambiental há tanto tempo, ou na educação, em que vemos que, a nível da teoria, há tudo para caminhar em direção a um bem comum, não é? A conservar os valores naturais, a saúde, tudo o que o ODS
Portanto, termos uma qualidade de vida hoje sem comprometer a qualidade de vida do futuro, que é, ao fim e ao cabo, o desenvolvimento sustentável, um grande chavão, mas que temos que correr para ele, senão não, é uma questão de sobrevivência. E o que vemos, por exemplo, no ano passado, é que Portugal, se todos os cidadãos do mundo vivessem como vivem os cidadãos portugueses, no dia 7 de maio do ano passado, 2022, Portugal tinha esgotado os recursos naturais do planeta, ou seja, seriam precisos cerca de 2,5 planetas, e nós sabemos que este só é o único planeta, não é? Como às vezes se diz, não há plano B, não é? Este é o nosso planeta, esta é a nossa Terra, e também isto resulta, tenho aqui neste slide, alguma injustiça global, que é, globalmente, 28 de julho foi o dia da sobrecarga da Terra, que é assim que é uma data criada para alertar para este problema global, que é, há um grande consumo de recursos de uma maneira desenfreada e que estamos a pôr em causa a própria sobrevivência da espécie, não é? Já nem digo do planeta, porque isso, o planeta vai continuar. Está aqui uma definição de pegada ecológica que pretende precisamente mostrar isso, e como veem, eu digo sempre isto, por exemplo, se fosse a Arábia Saudita, se todos vivêssemos como os da Arábia Saudita, esgotávamos nos primeiros dias do ano, se calhar agora em fevereiro já estarão a esgotar os recursos de 2023, mas se fossem como a Jamaica, se vivêssemos como cidadão da Jamaica, aqui no ano de 2022 eles esgotariam os recursos no final do ano, em dezembro. Portanto, isto também reflete, claro que não queremos nem 8 nem 80, não é? Mas se calhar temos que repensar a nossa maneira de viver. Isto só em termos de reflexão. E também um desafio. Eu esqueci-me de dizer, mas aqui atrás, o grande impacto dos portugueses nesta pegada ecológica tem a ver com as questões do transporte, usamos muito o carro, e também na alimentação. O consumo de carne tem vindo a aumentar e isso tem um impacto grande neste cálculo desta pegada. Não vou esmiuçar como é que isso se calcula, mas deixo o desafio aos presentes para irem até ao site da APRH, mas há outros, e calcular a sua pegada hídrica e ficarem surpreendidos com a pegada hídrica do hambúrguer, que é 2.400 litros, porque 1 quilo de bifes, 1 quilo de bifes gasta 16.000 litros de água. Peço só um segundo, porque tenho aqui um problema. Mica! Não. Bom, ok. 1 litro de leite, 1.000 litros de água. Estão a ver a mensagem base: 1 quilo de arroz, 3.000 litros de água, 1 quilo de milho, enfim. E eu gosto tanto de cafezinho, um café, 140 litros de água. Porque, obrigada. E tudo isto com base de reflexão para um ODS, que é o Objetivo Global 6, que pretende chamar a atenção e conseguir garantir a disponibilidade de água e saneamento para todos. Aquilo que muitas vezes nós em Portugal temos como garantido, no resto do mundo não é de todo, e é a origem de muitos problemas de saúde, mas aqui aquilo que eu gostava de chamar, no que toca à região do Algarve, pretende-se precisamente com esta gestão sustentável da água, porque na realidade nós estamos a ver que estas alterações climáticas, efetivamente, em primeira análise, é uma crise da água, e nós no Algarve vivemos essa crise. Porque, apesar de tudo o que nos possa parecer que é improvável que nos aconteça desastres desta dimensão, como aconteceu no Mar do Aral, aquilo que era improvável no início da exploração desta superfície de água doce do mundo que existia no antigo Cazaquistão, na antiga União Soviética, quero dizer, no Cazaquistão, o que aconteceu foi isto que se está a ver aqui. Para além dos problemas que se fizerem, eu tenho aqui um link para, se fizerem a pesquisa da National Geographic, que passa a publicidade, percebe-se os problemas que viram daqui. Tudo porque se resolveu numa determinada altura da década de 60, fazer uma grande área de produção de algodão para produzir t-shirts, muitas t-shirts, como eu às vezes digo, quantas t-shirts precisamos para ser felizes, ou outro qualquer produto de algodão, que conseguiu esgotar um recurso que parecia infindável, que era um mar. Não é infindável. Por isso, daí a importância
como chama as Nações Unidas muita atenção agora e sempre, não é? Que a água tem que estar no coração dos planos de ação. Porque mais do que falar nisso é preciso implementar esses planos de ação e ter gente interessada em discuti-los, em melhorá-los e cidadãos informados. Porque muitas vezes as pessoas, desalinizadora, não sei o quê, mas a questão é, não há água e realmente, eu estou agora a ser um bocado provocadora, mas quantos desalinizadores é que vamos continuar com o mesmo modo de utilização da água? A procura não para de crescer, de que maneira é que vamos fazer esta gestão? Este é um aspecto da barragem da Bravura. Em setembro estava já numa zona, como veem, o aspecto é desolador, não é? E continua mal. Portanto, a água é essencial para a vida, obviamente, não é? Mas é também um recurso estratégico. E enquanto recurso estratégico, nós temos que perceber na região, nós, cidadãos do Algarve, nós, entidades públicas, claro, nós, empresários, nós, agricultores, de que maneira é que nós podemos fazer o melhor possível, de maneira a termos prosperidade, claro, não é? Mas que prosperidade é essa? E qualidade de vida, sem pôr em causa o recurso natural, que depois é tirar, matar a galinha dos ovos de ouro, não é? Porque sem água não temos hipóteses, seremos migrantes das alterações climáticas num futuro não muito longínquo. E não estou a ser extremista, é mesmo, vendo os dados dá para perceber isso. E tenho aqui aqueles gráficos, às vezes eu quando vou falar com os jovens, apresento-lhes esta garrafa, e 2020 não foi um ano excepcionalmente úmido, não é? Foi um ano até seco, se bem me lembro. E o que se prevê em termos de cenários para 2040 e 2070 é proporcionalmente, obviamente isto é uma aproximação, nos cenários é uma coisa assim. E 2040 não está assim tão longe, e 2070 também não. Eu já não estarei cá, possivelmente, mas os nossos jovens estão, e eles ficam com a consciência, porque isto é a tendência, como se viu pelos números. Mas passar a mensagem aos jovens de uma maneira assim, mais, sem números, também é importante. E, obviamente, nós temos que perceber o que é que queremos para a nossa região, não é? Portanto, estas alterações climáticas e o nosso modo de vida está a empurrar-nos para decisões cada vez mais cruciais. Eu tinha aqui um vídeo, mas eu até vou pedir que os colegas do Torrance ponham online, que é o aquametragem. Muitos de vocês já conhecem, por isso não vou se calhar apresentar, ou mais à frente, se for necessário, apresentamos, para se perceber o ciclo urbano da água. Portanto, é um filme que foi premiado nas Nações Unidas, inclusive, e que mostra este ciclo. Podemos depois à frente falar sobre ele. Pois aquilo que eu vos vinha hoje desafiar, não é? E chamar a atenção, e quase todos, muitos professores que eu já vi que estão aqui, já temos falado nisto vezes sem conta, é que realmente, para estes desafios na região do Algarve, que já foram elencados o facto de o aquífero estar em sobreexploração, que a seca é estrutural, que já não vamos ter a quantidade de água disponível que tivemos no passado, mas que isso também implica uma degradação da qualidade da água. Não é só ter água, é ter em qualidade, boa qualidade de água, que permita um tratamento menos exigente, portanto. E temos aqui umas letras em aumento da procura. Continuamos desenfreadamente a ter procura, não é? Porque quanto há mais interesse, a região é muito agradável, tem sempre, o sol brilha, há praias lindas, portanto, continuamos a fazer muitos projetos que implicam, implicam o consumo de água intensivo, não é? E o que nós temos é, na região, ainda por cima, portanto, este agravamento da frequência e intensidade de secas e cheias. Aqui aparecem a Ribeira de Quarteira, é sempre esta ponte de Paderne, esta aqui junto ao Castelo de Paderne, é uma figura que usamos muito. Isto tudo para vos dizer o quê? Portanto, que realmente a situação no Algarve não é fácil, que temos que perceber a nível local de que maneira podemos resolver as situações localmente, não é? E também evitar situações como estas que aqui estão, que é a despedrega de áreas
permeáveis em que os recursos subterrâneos estão a sofrer, não é? Aqui é o aquífero Crensilvas, quando se faz grandes áreas de agricultura intensiva, possivelmente, não vou dizer, mas o que é que acontece é impermeabilizar esta zona, e as águas subterrâneas são essenciais, sempre foram na região. Por isso em causa, não é só não chover, é pôr em causa ainda esse recurso que não evapora tão facilmente como a água que está nas barragens, que sempre foi usado no Algarve, não é? Mas que pomos em risco, se não conseguimos sequer e depois promover a recarga desses aquíferos. Obviamente que há um outro problema, e para isso é importante a gestão participada dos recursos, ou seja, as pessoas não se podem, os cidadãos ou não podem ou não deveriam omitir-se em relação às questões cruciais da sobrevivência, da sua própria sobrevivência, que muitas vezes parece que não está, não parece ser exposta em causa. Outro grande problema tem a ver com a perda da biodiversidade, e estas coisas estão ligadas. Quando se faz, e amanhã é o Dia Mundial das Zonas Úmidas, portanto nós trabalhamos muito, nós na APA trabalhamos muito ao nível dos ecossistemas aquáticos, quer na água doce, quer na água salgada. Uma das coisas que fazemos para melhorar a qualidade da água de uma ribeira, por exemplo, é substituir as espécies exóticas invasoras por plantas autóctones, ou tentar fazer com que a galeria ripícola tenha qualidade para acolher as nossas espécies autóctones, porque na realidade temos na região muitos desertos de biodiversidade, quando há um canavial intenso, e isto requer o quê? Que a nível regional se entenda que tipo de trabalho se deve fazer nestas ribeiras, não é? Porque há coisas que nós no voluntariado ambiental e com as escolas até fazemos, mas há outras que implica a própria administração estar envolvida e ter meios mais pesados. Podem não agradar a toda a gente, mas temos que perceber de que maneira é que temos de evoluir. Porque, obviamente, uma ribeira, como por exemplo a Ribeira de Odeleite, que começa em Lolé, passa por 5 concelhos até chegar ao seu destino, ou antes até à barragem de Odeleite, e que está cheia de invasoras, obviamente que a qualidade que lá chega não é a mesma. A quantidade de água que lá chega também não é a mesma. Em África, já se faz o quê? Já se remove exóticas invasoras de ribeiras para se ter água. Não sei se estão a ver a questão. Estas coisas estão todas ligadas. Bom, ok. Então, eu acho que o grande desafio na região, para além de aumentar a resiliência das origens da água, que estão a ser tratadas, portanto, há muito que está a ser feito na região, por várias entidades, por particulares também, mais interessados, menos interessados, é a gestão participada dos recursos hídricos. Faz falta a comunidade escolar e os cidadãos do Algarve, e quem nos visita, perceber que esta é uma região especialíssima, que é linda, maravilhosa, mas para continuarmos a usufruir dela, temos que perceber de que maneira é que usamos este recurso essencial. E por isso é essencial as parcerias. E por isso eu tenho aqui o ODS 17, Parcerias para o Desenvolvimento. E temos a felicidade na região de ter um projeto que tem promovido nos últimos 10 anos muito desta comunicação entre pares e muito trabalho com autarquias, com escolas, com associações, com todos os que tenham interesse, e são todos mesmo. E isso é muito importante. E também as pessoas perceberem que a região do Algarve, nós só estamos aqui a fazer na falta de água, mas temos problemas de erosão, temos que aqui neste slide ficou, que já é um slide que eu há algum tempo tenho, portanto, nós temos que preparar a sociedade para essa adaptação a novas realidades. Porque elas estão aí, temos mesmo que resolvê-las. E por isso é necessária a aliança pela água, não é? De estarmos todos juntos, pode parecer assim simplista, mas sem essa postura não conseguimos alcançar aquilo que pretendemos, que é ter água para as nossas atividades, não é? E então, aquilo que eu partilho aqui também é o facto de nós, no âmbito desse projeto de voluntariado, passa a publicidade, mas não é publicidade da APA. Este projeto não existiria sem os parceiros que nós temos. E exemplo disso é, por exemplo, peço desculpa pelo pleonasmo, no último Seiva tivemos 63 parceiros, e nem sequer estão aqui todos, porque houve uns que aderiram já muito no final. Mas tivemos nos 16 concelhos, com 10 seminários, 19 ações de voluntariado, 21 visitas pedagógicas, 7 exposições, um acampamento de voluntariado ambiental.
isso não seria possível sem um grande esforço a nível regional. Portanto, penso que muitos estão já sentiram a força de estarmos juntos, de podermos fazer coisas em conjunto para chamar a atenção para as questões que nos preocupam, as questões da biodiversidade, da perda da biodiversidade e do impacto das alterações climáticas, com as suas várias vertentes. E por isso é muito importante comunicar com metas, como o engenheiro Pedro que tinha metas, portanto é importante perceber o que é que nós queremos alcançar, e por isso é muito importante perceber também, já agora, antes que conclua, a SEIVA, a Semana de Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental para 2023, vai acontecer de 14 a 22 de outubro. As escolas depois podem concorrer, eu espero, em julho deste ano, antes do final do ano escolar acabar, no final do ano, já ter um programa para que as escolas depois possam tentar, junto às suas autarquias e de outros parceiros, ficarem, portanto, terem meios de se locomoverem para os sítios onde formos fazer as ações. Bom, mas o que eu queria dizer, comunicar com metas. É muito importante, eu vou saltar aqui este slide, estes aqui são outros aspectos que o voluntariado faz. Uma das coisas importantíssimas é levar as comunidades escolares, as famílias, as famílias foi num festival em Lolé, em Alte, em que levamos as famílias a conhecer as nossas ribeiras e perceber que está cheia de vida. Muitas delas estão secas, mas quando têm água conseguem recuperar os ecossistemas. Aqui ao lado temos o 7º ERBA, um encontro regional de voluntariado ambiental para a água, que fazemos dentro de escolas, em que trabalhamos as temáticas dos ODS. Mas aquilo que eu queria dizer mesmo era isto, é que nós, para comunicar eficiência hídrica, nós temos que perceber primeiro o que é que cada escola está a consumir em termos de água, se há perdas de água, se há uma boa manutenção dos seus equipamentos, dos seus equipamentos e das condutas, de tudo, se o aquecimento nas casas de banho está a funcionar, porque se há perdas, se não está a funcionar, gasta-se mais água do que seria desejável. Por isso, nós lançamos um concurso de eficiência hídrica já no ano 2020-2021, e que está ainda em fase, algumas delas, de implementação, para grande porque tem sofrido alguns atrasos a nível de financiamento, mas tem prémios. Portanto, se tudo correr bem, para o próximo ano escolar havemos de fazer novo concurso, em que o que se pede às escolas é o que é que as escolas precisam para promover a eficiência hídrica na escola, porque queremos que as escolas sejam laboratório de boas práticas, não só ao nível do comportamento, daquilo que já se faz há tantos anos, mas também ao nível infraestrutural. Portanto, é preciso trabalhar, e esses concursos só é possível concorrer conjuntamente com a autarquia, de maneira a que se promova precisamente esta relação forte, mas para isso é preciso saber qual é o consumo das escolas. E temos detectado que algumas delas já se conseguiram identificar perdas, perdas que já foram, entretanto, arranjadas, não é? Portanto, isso é das coisas mais importantes que eu vos queria passar. Ok, então nós temos parcerias com Rede Move, que é a promoção de outras redes em que trabalhamos basicamente com jovens, em vez de ser fora da comunidade escolar, e há um projeto, mas este com comunidades também, que é o Lixarte, em que nós somos parceiros, que surgiu pura e simplesmente na sequência de uma campanha de limpeza em Faro, e que a colega da Europa Direta Algarve, a Ana Paula, e uma artista resolveram propor às escolas que tinham feito essa recolha transformar o lixo em arte, fazer umas tapeçarias. E este projeto está a ser alavancado de uma maneira espantosa. E este ano, o tema que as escolas vão usar precisamente para chamar a atenção para a questão da água é precisamente esse, é a Aliança pela Água. Portanto, tudo o que eles recolherem, e vão-se fazer exposições e destes trabalhos, e já são muitos mais escolas do que no início, em que o tema é Aliança pela Água. Portanto, nós precisamos que todos passem a palavra, que todos comuniquem a urgência de levar isto muito a sério.
E queria-vos dizer que esteve prevista para começar agora durante este mês de fevereiro um ciclo de ação de curta duração, Aliança pela Água, que vai ser feita só no início do próximo ano escolar. Setembro, outubro, nós depois faremos, mas que vão ter 6 sessões presenciais, associando a cada um dos centros de formação da Associação de Escolas, por exemplo, de Lagos, do Portimão, da Albufeira, o de Lolé, o Faro Olhão, portanto, de cada um deles sabem que tem associado vários conselhos, mas em cada uma destas sessões presenciais, os conselhos e as escolas que estiverem associados a cada centro de formação serão convidados a participar presencialmente, com outro formato, está bem? Mais interativo. E depois ainda iremos ter 2 sessões online, de maneira a que seja possível a participação de todos os que entenderem. Vai ser uma com a ADN, sobre a eficiência hídrica, e outro numa perspectiva também criativa. Eu acho que já estou a alongar-me um bocado mais, não sei. Penso... Está sim, Paula, um bocadinho. Já acabei. De repente pensei no tempo e avancei. Peço desculpa por isso. Qualquer coisa, estamos aqui para esclarecer. Não sei se... Obrigada. Pois quero agradecer ao engenheiro Pedro Coelho e à engenheira Paula Vaz pela partilha das preocupações, mas também das soluções técnicas e a abordagem pedagógica que a Paula Vaz tão bem faz junto das nossas escolas há longos anos. Passava então a palavra à Torrance Center Portugal, à Adriana Correia e à Margarida Cardoso, que nos vão trazer aqui uma metodologia, Creative Problem Solving, enquanto metodologia pedagógica e a sua aplicação em contexto de aprendizagens para o cumprimento dos objetivos da educação ambiental. Adriana, Margarida, o palco é vosso. Celeste. Muito obrigada, Celeste. Então vou só partilhar aqui a tela. Ok. Então, como a Paula referiu, e o engenheiro Pedro também, várias vezes é muito importante, de facto, iniciarmos este diálogo e levarmos este trabalho para dentro das escolas e começarmos desde logo a trabalhar com os nossos alunos a questão de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, não apenas da água e da região específica do Algarve. E, nesse sentido, estamos aqui hoje para vos apresentar a modalidade Eu Sou Criativo. Este é o desafio que vos lançamos, porque esta modalidade permite não só o desenvolvimento de competências tais como o pensamento criativo, o pensamento crítico, a colaboração, a par da aquisição de conhecimento, como também permite-nos explorar os objetivos de desenvolvimento sustentável, aprofundando os temas e os domínios da educação ambiental. E tudo isto com base numa metodologia ativa, diferenciadora e de alto impacto, que é o Creative Problem Solving. E é justamente isso que vos vamos desafiar a fazer aqui hoje. Inicialmente vou apenas apresentar esta modalidade para depois entrarmos numa componente mais prática e experimentarmos mesmo o processo criativo através desta metodologia. Então, para contextualizar, este é um convite para que jovens, desde o pré-escolar até o ensino superior e em qualquer contexto educativo, seja ele formal, não formal, familiar, o que seja, se organizem em equipas que são acompanhadas por um adulto que será o seu mentor e que assim possam resolver um desafio criativo utilizando esta metodologia, Creative Problem Solving, para construir soluções inovadoras e, no final, celebrarem as suas conquistas em mostras e em campeonatos. Portanto, esta modalidade especificamente do Eu Sou Criativo desafia os jovens a que criem ideias para que possam ajudar a construir um mundo mais sustentável, que é justamente por isso que aqui estamos todos hoje. E então, como é que fazemos isto? O primeiro passo é conhecer, porque não há criatividade sem conhecimento, e então para isso vamos explorar os objetivos de desenvolvimento sustentável. De seguida, os jovens são convidados a selecionar um dos ODS com base na investigação que realizaram e identificar nesse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável selecionado qual é o problema relevante para o qual vão procurar uma solução criativa e inovadora. Após isto,
vão criar uma proposta solução que, por final, vão comunicar através de um vídeo criativo. Vão comunicar o quê? Vão comunicar a sua ação e o seu processo criativo ao longo destas 5 etapas. E para fazer tudo isto, vamos basear-nos justamente nesta metodologia, que é o Creative Problem Solving, que, como referi há pouco, é uma metodologia ativa e de alto impacto, que estrutura o processo criativo em etapas concretas, com objetivos definidos, com estratégias, com ferramentas para cada uma delas. E não vou alongar para já muito aqui na metodologia, porque já vamos ter a oportunidade de a experimentar, e então queria explicar aqui, antes de entrarmos nos detalhes da experimentação desta metodologia, focar aqueles que são alguns dos aspectos relevantes e diferenciadores face a outras metodologias de trabalho de projeto. Primeiramente, o foco na transformação de problemas em oportunidades, pois permite-nos reconfigurar os problemas em desafios, identificar soluções e orientar a nossa ação. E depois, por se basear na utilização de ferramentas e técnicas que orientam todo o processo criativo, etapa a etapa, de forma envolvente e colaborativa, no processo de autonomia dos nossos alunos e dos jovens com quem trabalhamos. E para percebermos o porquê do impacto desta metodologia, precisamos de reconhecer que todos nós temos potencial criativo. E mais do que isso, este potencial pode e deve ser desenvolvido, e que as suas competências podem ser aprendidas e aprimoradas, desenvolvido em nós mesmos e desenvolvido com os jovens com quem trabalhamos. E também que a capacidade de criar soluções criativas é promotora da qualidade de vida de forma transversal, seja na nossa vida pessoal, académica ou profissional. E o grande fator diferenciador desta metodologia, do Creative Problem Solving, é que é como conduzir um carro. Ao conduzir, nós nunca usamos o pedal do travão e do acelerador em simultâneo. Para sabermos conduzir, temos que saber quando é que devemos utilizar cada um deles. Ora, quando estamos perante um problema, a nossa abordagem deve ser precisamente a mesma. Queremos encontrar o equilíbrio entre os momentos de divergência, em que deixamos o pensamento criativo fluir na busca de várias ideias e possibilidades, e os momentos de convergência, em que usamos o pensamento analítico, o pensamento crítico para a tomada de decisão. E o Creative Problem Solving baseia-se justamente nesta conjugação harmoniosa entre o pensamento divergente e o pensamento convergente. E então, neste convite à participação para esta modalidade, é claro que temos noção que para implementar esta metodologia necessitamos de conhecimento, necessitamos de apoio e de ferramentas. Por isso mesmo, ao participar no Eu Sou Criativo, tem acesso a documentos orientadores para que, mesmo que seja a primeira vez que estão a trabalhar com uma metodologia deste género, estejam apoiados ao longo de todo o processo. Terão então acesso a um guia com vários desafios instantâneos, que são atividades de curta duração, de 5 a 10 minutos genericamente, que com recurso a muito poucos ou nenhuns materiais, desenvolvem aqueles que são chamados os 5 Cs da criatividade: a colaboração, a criatividade, o pensamento crítico, a comunicação e o conhecimento. Estas são atividades divertidas que funcionam como pequenos aquecimentos criativos para começarmos a treinar estas competências. Terão também acesso ao desafio temático para colocar em prática o processo criativo. Este é o desafio que vamos propor aos nossos alunos e que detalha aquelas 5 etapas que apresentei no início, que vão desde conhecer os objetivos de desenvolvimento sustentável até a comunicação da nossa ação no vídeo. E por fim, terão também acesso ao Toolkit Criatividade, que é o documento orientador para a implementação do Creative Problem Solving. E este documento está dividido em 3 secções. Uma secção conhece, outra desenvolve e a terceira aplica. A secção conhece é onde encontrarão orientações para cada uma das etapas do Creative Problem Solving. Esta secção orienta a ação do mentor em como é que pode promover que os seus alunos naveguem entre cada uma destas etapas, desta metodologia, de forma autónoma.
Depois temos a secção Desenvolve, onde encontram estratégias e ferramentas para aplicar em cada uma destas etapas. Portanto, é aqui que encontram as estratégias que promovem o pensamento divergente, o pensamento convergente, orientam a tomada de decisão e todas as etapas do processo criativo. Por fim, temos a secção Aplica, em que os jovens são convidados a registar todo o seu processo criativo. Este é um sistematizador do processo criativo, onde a cada etapa do Creative Problem Solving, os jovens vão realizar este registro para que possam revisitar, recuar, consolidar, para poder avançar neste processo. E, sobretudo, para que os jovens possam ter plena consciência do processo que estão a desenvolver, desde a fase da investigação até a criação do seu plano de ação e a comunicação. Tudo isto com o objetivo de que os nossos alunos possam adquirir estas competências conectadas com a criatividade. Portanto, recapitulando, que ao envolverem-se no Eu Sou Criativo, cada um de vocês terá acesso aos desafios, tanto ao desafio temático como aos desafios instantâneos, ao toolkit para orientar a implementação do processo criativo, e terão também a oportunidade de acompanhamento pedagógico e integração na rede Torrance Center, onde terão esta oportunidade de networking com outras mentes inovadoras por todo o país, bem como a oportunidade de participar na final de Criatividade e Inovação e ainda integrar a Mostra Internacional da World Creativity and Innovation Week and Day. Nós, no final deste workshop, iremos deixar no chat um documento com esta apresentação e com instruções de como é que podem ter acesso gratuito a esta modalidade e a todos estes materiais. Portanto, como prometemos, nós vamos deixar no chat um documento em que vão ter acesso justamente a este slide, com o passo a passo de como podem ter acesso gratuito a esta modalidade Eu Sou Criativo, em que tem aqueles materiais que nós mostramos no início, desde o desafio, ao toolkit que vos acompanha em cada uma destas etapas, ao gerador de ideias que utilizamos aqui, aos 5 Is, à tabela de tomada de decisão, todas essas ferramentas estão lá, portanto, vão ao nosso site, acedem à área reservada, criam uma conta e depois é uma compra online a custo zero. Portanto, vão à loja, selecionam esta modalidade que é gratuita, adicionam ao carrinho de compras e a partir desse momento passam a ter acesso. Margarida estará agora a deixar no chat este documento que nas páginas finais tem exatamente este slide com as instruções de como poderão ter acesso. Tem também no documento que a Margarida enviou o testemunho de alguns dos participantes que já tiveram experiências com esta metodologia do Creative Problem Solving nas diferentes iniciativas do Torrance Center, quer seja nesta modalidade, quer noutras quaisquer. Temos testemunhos de mentores, de professores, agentes educativos, técnicos municipais, psicólogos, diretores, criativos também, de crianças e jovens, desde pequeninos no pré-escolar até alunos do ensino superior, e de parceiros nossos que, se quiserem, tiverem curiosidade de assistir a testemunho de participantes. E pronto, vou interromper a partilha. Vocês terão também nesse documento os nossos contactos, todos os contactos do Torrance Center. Qualquer dúvida que tenham, estamos à completa disposição e reservamos agora aqui uns minutinhos finais para colocarem dúvidas, falarem do que quiserem, do que ouvimos aqui esta tarde, quer da intervenção inicial da APA, do engenheiro Pedro e da Paula, quer do processo criativo, de que forma é que veem que isto pode fazer sentido nas vossas práticas pedagógicas, nos vossos contextos educativos. Gostávamos agora de ouvir-vos um bocadinho. Adriana, se me permites, só aqui um pequeno comentário, porque estão aqui colegas do Algarve e pelos vistos também de Mértola, porque há bocado referiste o nome de uma colega que vinha de Mértola, mas dirigir-me concretamente aos colegas que estão associados
às escolas do Levante Algarvio e partilhar com eles que, para além desta modalidade que é gratuita para todos, e por isso é que neste encontro trouxemos só esta modalidade, o Levante Algarvio, pela relação que tem com o Torrance Center, pelo trabalho que tem desenvolvido, tem outras modalidades que, não sendo gratuitas na generalidade, são gratuitas para as escolas associadas ao Levante Algarvio, e volto a frisar que são gratuitas para estas escolas pelo trabalho que temos desenvolvido contigo. Portanto, tendo em conta que estão aqui colegas das escolas associadas ao Levante Algarvio, se tiverem interesse em explorar, depois de explorarem também o vosso site, se tiverem curiosidade, se quiserem ter conhecimento das outras modalidades, depois poderão contactar-te ou contactar-me para que eu possa partilhar também a informação que tenho das outras modalidades. Eu acho que foste muito esclarecedora também, tu e a Margarida esclareceram muito bem. Não deverá haver muitas questões assim do processo, mas também está em cima, do momento e, portanto, há que amadurecer a ideia. Eu penso só, Celeste, que havia aqui perguntas do João Mário. Sim, há aqui, e também há aqui algumas perguntas no chat, sim. Sim. Paulo, assim eu não ia terminar a sessão sem dar a voz ao João. Okay. Eu ia só dizer que, na minha opinião, era, apesar de não haver assim muitas questões depois da tua intervenção e da Margarida, haverá sempre algo que questionar e também estão no chat, portanto para mim parecia-me bem que primeiro respondêssemos estas questões da metodologia, que também está mais quente, e depois passarmos então para outras questões que são mais técnicas, que há sem dúvida também no chat pelo menos um dos participantes que colocou algumas questões, eu diria provocações, muito bem-vindas para a APA, mas penso que seria bom esta metodologia. Primeiro as questões pedagógicas e deixarmos depois para terminar a Paula. Entretanto, eu ia dizer ao Pedro Moraes, que é o voluntário da Torrance Center. Eu também queria ter muitos voluntários aqui no centro de formação, ainda que tenha uma Cristina Silveira e uma Cristina Cerotti e mais uma outra administrativa, uma colega administrativa, dava sempre jeito, um voluntário com estes conhecimentos todos. Mas Pedro, ia-te se calhar, não sei, mas parecia-me boa ideia que começássemos a colocar o questionário que tem a ver com a avaliação da própria... Já o tenho, Pedro, eu já o tenho aqui, não é preciso. Pronto. Eu já o tinha colado aqui. Pronto, já o colocaste no chat? Não, vou colocar agora, estava à espera que tu mencionasses isso. Ok, então pronto, era isso, colocar agora para que possam ir respondendo à medida que também se vai tirando dúvidas, e assim às 7 horas darmos mesmo concluída a sessão. Sim, acabei de colocar no chat um formulário de avaliação e também de presença, porque sendo uma ACD é preciso termos esta confirmação de presença. Relativamente ao chat, Adriana, deixa-me só dar a nota. Eu penso que eventualmente todas já terão sido respondidas. Há uma questão, tirando naturalmente as questões mais ligadas à ecologia, mas sobre a metodologia gostava apenas de fazer uma chamada de atenção. O problema relevante é sempre formulado e ajuda-nos sempre que seja formulado em motivo de pergunta. E, portanto, o problema relevante, a etapa 2 do nosso processo criativo, deve ser sempre formulado e fazermos mesmo questão de colocar sempre o ponto de interrogação. A pergunta é: de que modo é que eu posso fazer X? Com que objetivo? Esta é a única nota dos exemplos que foram aparecendo, tanto para critérios como para o problema relevante, como para soluções, todos muito razoáveis, é talvez a nota que gostávamos de deixar. De resto, as questões que eu tinha aqui visto só poderão ser de alguns colegas, partilhadas por alguns colegas, tinha a ver com a duração do vídeo. Aqui, ok, obrigada. Tem a ver com a duração do vídeo. Nós pedimos que este vídeo tenha no máximo 60 segundos, e também havia alguém aqui no chat a perguntar se, não sendo da região do Algarve, se pode participar. Sim, esta modalidade está aberta a nível nacional e até internacional, desde que
falado em português, desde que percebam português, qualquer pessoa pode participar. Só porque, apesar de já ter sido respondido no chat, isto podiam ser questões comuns a outros colegas. Há também uma outra pergunta que me foi feita em pergunta individual, mas eu penso que poderá ser para todos. A Paula referiu um concurso que existem outras iniciativas nas escolas, nos municípios, eventualmente. Da nossa parte, não há restrição nenhuma que utilizem o nosso processo, temos todo o gosto, e acho que esse é um dos objetivos, que utilizem este processo para outros projetos em que estão envolvidos, outros concursos, que eventualmente o vídeo que venham a fazer para a modalidade Eu Sou Criativo venha a ser utilizado noutras dinâmicas. É isso mesmo que queremos, é que esta metodologia seja útil para os projetos que têm, para as coisas que já estão a desenvolver também. Obrigada, Margarida. Tinha a ver com o concurso Água Jovem e um dos temas são dentro destas áreas e uma das maneiras de poderem concorrer são vídeos. E pareceu-nos que seria, pronto, atendendo à situação nas escolas com tantas solicitações, que poderia ser útil poderem usar isto para outros fins, nós também. Muito bem, eu penso que o engenheiro Pedro Coelho já está aí, ele disse-me que já estava presente, eu ainda não o consegui ver, porque há aqui umas provocações. Em relação à metodologia, eu tenho que vos dizer, já sabia um bocadinho, mas sempre associa a criatividade a muito pouco foco, não é? Ou seja, foco, mas não com estas metodologias que é quase de engenharia, que é aquilo que nós usamos, critérios concretos, não é? E então isto até me faz assim um bocado de impressão, tenho que confessar, na altura não sei se estão a ver, portanto se calhar... É um dos grandes mitos associados à criatividade, não é? Exatamente, portanto uma pessoa criativa não será uma pessoa à partida, não é? Que não, são mais... mas isto mostra que não é? Quando queremos resolver um problema, e eu estou... O equacionamento tem que ser... Eu queria aproveitar, estou a ver aqui a professora Ana Tarroeira, que já não via há muito, muito tempo, e outros professores que aqui estão, que trabalham habitualmente, e que é de uma criatividade imensa com os miúdos mais pequenos, e que eu já lhe tinha perdido o foco, muito gosto em vê-la, está bem? Entre outras que estão aqui, muitas que eu conheço, agradecer-vos. Olha, o prazer é mútuo. Não resisti agora quando havia... E vou inscrever os alunos este ano também, naquele concurso. Boa, vou aproveitar, sim. Olha, obrigada. Nada, obrigada eu. Mas Paula, o Pedro já está, já está assim. Eu acho que seria, se calhar, passar-lhe a palavra, não é? É isso, acho que sim. Porque aqui há as provocações, é mais para o diretor regional, eu acho. Não, mas são muito bem-vindas, João. Claro eu acho que são muito bem-vindas. Muito bem. Então, Celeste, que ali as tuas, que sabes bem onde é que elas estão, para o Pedro responder. O Pedro, pois eu tenho... elas estão por aí no bate-papo, eu registrei. Eu posso ver, é do João Mar, não sei se sim. Sim, muito João Marques. Mas também do qual... Está às escuras, João, tem que pôr aí uma luz. Estou. Tem que estar. Ah, é? João, se calhar mais facilmente eu podia estar aqui a ler as questões que retirei para depois poder o engenheiro Pedro poder responder, mas se calhar tu mais rapidamente... Sim, eu tentei dar amplitude aqui a esta problemática porque realmente há a tendência, como se verificou, não sendo errada, há a tendência de reduzir a questão a consumos, a previsões de precipitação, portanto, a questões globais relacionadas com as alterações climáticas. Mas é preciso ir ao terreno e perceber o país e o contexto social, económico, político e nessa vertente. Eu tenho 25 anos de terreno e posso dizer que há causas profundas desta terrível situação que recorrentemente atravessamos. Não somos propriamente um país para se queixar continuamente, quer de secas, quer de inundações, e é isso que assistimos. Portanto, temos que ir ao fundo do iceberg e ser exaustivos e ser realmente abrangentes e corajosos na análise, e acho que para a educação, para transmissão e comunicação daquilo que é a realidade toda,
convém realmente falarmos em todos os fatores. E a empregabilidade de uma importante componente da ciência, da técnica, e uma profissão realmente mal percepcionada, como é a geologia e em particular a hidrogeologia, é de facto uma causa profunda e que está na raiz destes problemas. E portanto não é toda uma provocação, é apenas uma constatação. Infelizmente assisto a essa razão, não queria tê-la, mas basta olhar em redor para vermos que é a realidade. É isso. Ok. Tenho dito. Eu não sei se eu percebo. Pedro, estás aí? Pedro, senão eu respondo também. Portanto, O Pedro Coelho está, mas está... Paulo, estou aqui sem câmera, mas posso pôr aqui a câmera. ok. Mas a questão eu não percebi a pergunta. Se quer que lhe diga, eu estive a ouvir atentamente agora, mas não percebi a pergunta. Mas tem a ver com o É facto... demasiado vaga para eu Não, conseguir mas eu comentar posso qualquer fazer coisa. a pergunta. Eu pensava que tinha lido. A pergunta ou a questão que lancei é a ausência de hidrogeólogos do panorama nacional. Portanto, administrações, autarquias, nomeadamente. Podemos até falar no processo de licenciamento de água subterrânea, que é todo irregular, nem sequer é rigoroso. As pessoas têm um técnico, supostamente, que nunca está presente no momento da furação. E, portanto, isto enfim, é o que se pode imaginar, não é? É uma atividade que tem um impacto enorme, é uma atividade que está de facto abandonada e que deveria ter os técnicos que são formados para o efeito e que não estão, e que estão realmente na raiz de todos estes problemas também. Portanto, não é apenas um problema de consumo, não é apenas um problema de eficiência, é também na raiz um problema estrutural de abordagem à política da água e, nomeadamente, à gestão integrada de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Penso que tem a ver muito com os recursos humanos. Eu não posso partilhar essa visão tão catastrófica que está a referir e acho que não podemos a partir de um problema numa árvore classificar a floresta. O que tenho a dizer sobre essa matéria é que partilho de algumas das suas preocupações e reconheço, obviamente, a necessidade de melhorar, mas não é essa a causa. Vamos então tentar algumas questões que considerou e que se calhar para muitos estão distantes do que está a referir. A questão, vou tentar responder a alguns tópicos de resposta que deixou no ar. Primeiro, déficit de hidrogeólogos. É verdade, poderiam existir muito mais, mas felizmente a região do Algarve, ao longo dos anos, beneficiou pelo menos de 2 pessoas de elevada craveira na hidrogeologia no Algarve que permanecem nos serviços. Neste momento, com o PRR, nós reforçamos a componente de hidrogeologia com mais hidrogeólogos. Neste momento temos mais 2 que já ingressaram nos serviços, temos 4 hidrogeólogos neste momento na região, e temos uma rede de monitorização longa com hidrometristas, que era um grupo de 6, é verdade também que as reformas levou que agora neste momento só temos 2, mas continuamos a procurar reforçar e o PRR vai nos permitir exatamente reforçar nesse domínio. Isto é, as águas subterrâneas nunca tiveram abandonadas no conhecimento na região, e eu falo agora só na região, porque a região é muito dependente de águas subterrâneas, tem uma forte importância nas águas subterrâneas. Se é preciso mais recursos para aumentar a fiscalização, se é ter mais recursos para monitorizar, é necessário. Por isso, no PRR também temos essa oportunidade agora de fazer mais equipas de fiscalização, usar tecnologias de detecção remota para fazer análise do uso do solo, com este reforço, já lhe disse, de fiscalização de pessoas ao nível técnico superiores, também acompanhar as empresas de sondagens, porque é efetivamente também um problema que existe ao nível do que referiu. Há muitas limitações técnicas nas empresas de sondagem, muitas vezes não fazendo bem a execução dos furos e, acima de tudo, reportando muito mal o que fazem ao nível dos relatórios de hidrogeologia, de geotécnicos, geológicos, e isso existe. Essa questão existe, tem que ser melhorada. Bom, toda essa questão que referiu da componente de hidrogeologia, partilho,
que nunca foi abandonada no Algarve, isso não sei se partido ou não, mas não foi abandonada no Algarve, que tem que ser reforçada sim e que vai ser reforçada, nomeadamente até com estudos geofísicos, vamos fazer, até pela primeira vez, vamos fazer um estudo geofísico com recurso a helicóptero a nível nacional, para ter o Algarve todo mapeado com estudos geofísicos, também mais um investimento do PRR. Agora, se essa questão leva a que tenhamos o problema hoje, não leva. É que eu não percebo como é que consegue saltar de um patamar para o outro. Isto é, nós temos nós temos uma rede de motorização muito fiável quando qualquer país, e já temos em vários fóruns internacionais, olham para os nossos dados, ficam impressionados com as nossas séries de 30 e 40 anos sucessivas, com séries longas, como caracteriza quando estamos a trabalhar em alterações climáticas. E por isso temos muita fiabilidade no conhecimento que temos, sem prejuízo, queremos mais porque precisamos conhecer mais, como já referi. Agora, com base no conhecimento que temos muita fiabilidade para dizer que o recurso está neste momento, não é abundante, é um recurso com algumas reservas de utilização. Por isso, há pouco, quando fiz aquela descrição, termos aqui muito pressionados e que o déficit de precipitação e que depois, por vezes, em algumas zonas críticas, alguma degradação das zonas de recarga, nomeadamente por despedregas ou por artificialização, leva a que haja menos recarga e leva a que haja menos recurso hídrico subterrâneo disponível, isso é um facto, né? E nós conseguimos demonstrá-lo com os números. Não é a presença de mais hidrogeólogos ou menos hidrogeólogos que iria mudar esta questão de existir água. Por isso é que não consigo perceber quando caracteriza um problema que partilhe totalmente, e estou-lhe a dar agora o que é que estamos a tentar fazer para melhorar, mas saltar para que essa é a razão do problema da escassez no Algarve. E não o acompanho, porque temos claramente escassez nas origens superficiais, estamos com esta pressão nas origens subterrâneas, e pronto, não consigo acompanhá-lo e fazer ganhos mais comentários. O que posso só dizer é que há uma matéria também sensível, é que as águas subterrâneas são particulares, não são águas públicas, e isso é toda a construção do edifício legislativo, coloca várias reservas no processo de licenciamento também, e se as águas fossem públicas, tivessem outra abordagem, tudo seria mais fácil, mas isso é uma questão de gênese constitucional, que depois verte-se para o Código Civil e para a legislação específica da água. É uma matéria que sinalizamos, este governo já percebeu, especialmente neste contexto de alterações climáticas, esta particularidade pode mudar toda a forma de estruturar a gestão das águas subterrâneas, mas obviamente é uma matéria constitucional, vamos perceber se tem a força da sociedade para entrar nesta revisão constitucional que agora poderá haver nesta legislatura. Não sabemos sim, mas pelo menos o nosso Ministério está ao corrente e está com convicção que esta matéria tem que ser discutida publicamente, a questão das águas subterrâneas passarem a ser públicas. É o que lhe posso dizer sobre esta matéria. Não sei, se quiser algum esclarecimento adicional, estou disponível para fazer. Que me permite só os números que aponta, 4 neste momento, acho que falam por si, não é? O que são quatro pessoas de hidrogeologia para o Algarve inteiro. Mas eu tenho um conhecimento do país, de vários pontos do país, posso lhe dizer da Madeira, posso lhe dizer daqui da Beira Baixa. Por exemplo, na Madeira não tem um único hidrogeólogo a trabalhar. Só para termos uma ideia da proporção que estamos a falar. As autarquias deviam ter, conheço casos específicos até onde trabalhei, em que os recursos subterrâneos, aqui na Serra da Estrela, por exemplo, são completamente omitidos em detrimento das fontes e da justificação para se construírem mais barragens. Portanto, é um país onde realmente a aposta, como disse, até por uma questão legal, e sim, concordo plenamente, o edifício legal permite todo este tipo de abusos. Não limitaria ou não reduziria a questão aos hidrogeólogos, mas à geologia no geral. Faz falta no ordenamento do território, faz falta na proteção civil, e todas estas questões se cruzam
e realmente estão na origem também da escassez de água. Claro que o problema da procura no Algarve, por exemplo, a questão da hotelaria, dos campos de golfe, da agricultura, tudo isso teria que ser articulado com o profissional do planeta, que é o geólogo. E era nesse sentido que eu estava a falar de forma mais genérica, para realmente trazer uma questão que não é falada e que existe uma fraca percepção, seja no setor escolar, seja na sociedade em geral. E era esta a ideia-chave que eu queria trazer e acho relevante. Obrigado. Obrigado, João. Eu também acho que é relevante e desde a primeira hora digo que bem-aja por ter trazido à discussão essa questão. Creio que a questão que também coloca não tem exclusivamente a ver com o Algarve, mas é de âmbito nacional. O engenheiro Pedro Coelho procurou dar resposta enquanto diretor. Também pareceu-me que tinha ficado não satisfeito com as soluções, mas satisfeito com a resposta ou com a opinião do engenheiro Pedro. Por isso, e atendendo à hora, se não houver assim nada de muito urgente para partilhar, ou quer por parte da APA, Pedro e Paula, ou da Adriana e da Margarida, que representam o Torrance, daria por concluída a sessão. De qualquer forma, mesmo em cima da hora, se alguém ainda tiver algo para dizer... Deixe-me só dar uma nota Celeste. final desta questão, e não entrarmos em diálogo, mas só quero questões, duas palavras que sintetizam aqui este debate que tivemos aqui entre os hidrogeólogos. Todas as formações, a água é uma abordagem multidisciplinar. Temos de ter hidrogeólogos, como temos de ter engenheiros do ambiente, como temos de ter engenheiros de recursos geológicos, como temos de ter várias componentes. Os hidrogeólogos para o Algarve são muito importantes, para o país também, mas o Algarve tem uma como vimos, tem uma grande dependência de águas subterrâneas, especialmente para a agricultura. Por isso não há aqui nenhuma questão de menosprezar, até que lhe disse que o PRR tem uma grande fatia de dinheiro para apostar na hidrogeologia e no aumento de conhecimento. Então estamos aqui em desacordo. Agora, só lhe queria dizer uma coisa quando referiu da questão do 4, é que nós temos um problema na administração pública grave, e que nos momentos que se discutem atuais é bom colocá-los. Nós temos déficit de recursos, e temos déficit em toda a carreira de progressão, de tratabilidade na carreira da administração pública, regime geral. E essa questão, por isso, quando se coloca 4 é pouco, é verdade, mas na realidade que temos que pensar exatamente como estamos a relativizar esta situação. E isso não deixa de partilhar também o que penso, isto é, nós precisamos de mais recursos na administração para conseguir vencer os novos desafios. A administração não está gorda, isto é, está magríssima. Com essa questão das gorduras, já lá vai o tempo, se algum tempo existiu. E isso é visível na gestão do dia-a-dia. Concordo, obrigado. Bom, Obrigado. então, uma boa tarde da minha parte, agradeço também, não é, a todos, e vi aqui muitas caras conhecidas, só um grande abraço para todos da minha parte. Fiquem bem. Então daríamos por terminada a sessão. Sei que alguém chamou por mim, portanto, Adriana, Margarida, as duas não têm autorização para sair. Vais usar a nossa sala. É isso. Convido a todos, mas isto também será divulgado, a estarem connosco no próximo ano, no ciclo que há pouco a Paula falava, da Aliança pela Água, que também, como ela disse, era para ser ainda este ano, mas atendendo a alguns problemas de logística, ficou para o próximo ano. Portanto, convido-vos a estarem atentos para o próximo ano e um resto de boa tarde, bom descanso. Amanhã estarmos todos fortes. Obrigada a todos. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, bem-aja. Obrigada.